vai deleitar e colocar no coração, Senhor, faça a tua vontade, faça o teu querer, e ele fará. Só basta mais querer e confiar. Agradeça a minha rica oportunidade e as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aumente o Senhor de todo o coração, porque é de mais coisas e a sua justiça ele vai acrescentar. Aleluia. O Senhor mandou-me aqui, foi para guerrear, foi para guerrear, foi para guerrear, mas o Senhor mandou-me aqui, foi para guerrear, foi para guerrear, foi para guerrear. Espada em suas mãos, espada de dois gumes, espada de oração. Pega essa espada, espada em suas mãos, espada de dois gumes, espada de oração. Mas o Senhor mandou-me aqui, foi para guerrear, foi para guerrear, foi para guerrear, mas o Senhor mandou-me aqui, foi para guerrear, foi para guerrear, foi para guerrear. Pega essa espada, espada em suas mãos, espada de dois gumes, espada de oração. Pega essa espada, espada em suas mãos, espada de dois gumes, espada de oração. Pisa no chão com coragem, com poder. Pisa no chão Com coragem, com poder. pisa no chão, com coragem, com poder. O poder vem lá do alto, Satanás tem que correr. O poder vem lá do alto, Satanás tem que correr. Põe um anjo ali, Senhor, põe um anjo lá, põe um lá na porta e outro no altar. É hoje a vitória do povo de Deus. É hoje a vitória do povo de Deus. Sai, Satanás, você não tem poder. O nome de Jesus você não pode vencer. Sai, Satanás, você não tem poder. O nome de Jesus você não pode vencer. De madrugada eu estava orando, senti que alguém me tocou. De madrugada eu estava orando, senti que alguém me tocou. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Desce fogo, desce poder, quem tiver ligado já vai receber. Desce fogo, desce poder, quem tiver ligado já vai receber. Desce fogo, desce poder, quem tiver ligado já vai receber. Desce fogo, desce poder, quem tiver ligado já vai receber. Aleluia. O Espírito do Senhor está sobre mim, sobre você. Ele nos ungiu para poder anunciar as boas novas, e vós sereis a vossa testemunha. Oportunidade com a missionária Alice, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Logo após nós entraremos na ministração da palavra do Senhor.
Aleluia. Cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor. Aleluia. Louvado, bendito é o nome do Senhor. Vou deixar aqui para meditação da igreja, enquanto lá no livro de Eclesiastes 11. Aleluia. Eclesiastes 11. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias achará. 2. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabeis que mal haverá sobre a terra. O Senhor está falando como a igreja pode se assentar glorificando, exaltando esse nosso Deus. Nós devemos lançar tudo na mão do Senhor. A palavra do Senhor: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias achará. Que devemos colocar tudo na mão do Senhor. Aleluia. Devemos confiar verdadeiramente no Senhor, porque o Senhor é fiel para cumprir todas as promessas. Aleluia. Devemos crer e confiar. Aleluia. Louvado, bendito é o nome do Senhor. O Senhor se faz presente na casa. Devemos glorificar, exaltar esse nosso Deus. Aleluia. Ao qual hoje estamos no culto de cura e libertação. Aleluia. Devemos todos os dias pedir ao Senhor libertação pelas nossas vidas. Como tem vidas necessitamos de libertação. Aleluia. Louvado, bendito é o nome do Senhor. Andando pela cidade, a gente vê tanta gente, tantas pessoas precisando de uma palavra, de uma libertação, de cura. Aleluia. Que possamos estar pregando a palavra do Senhor. Aleluia. Eu já venho agradecendo a minha oportunidade nessa noite. E a igreja continua glorificando e exaltando esse nosso Deus. Aleluia. Nosso irmão, bons dias você vai achar. Aleluia. Lançar seu pão. Aleluia. Entrega o teu melhor para o Senhor nessa noite. Não importa o tempo, mas o dono da bênção, Ele está aqui para abençoar a vossa vida nessa noite. Em nome do eterno Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Joga por terra, Jesus, joga por terra. Toda barreira, Jesus já jogou por terra. Joga por terra, Jesus, joga por terra. Impedimento, Jesus já jogou por terra. Joga por terra, Jesus, joga por terra. Toda barreira, Jesus já jogou por terra. Joga por terra, Jesus, joga por terra. Todas as barreiras, Jesus já jogou por terra. Joga por terra todo impedimento, toda barreira, aquilo que o inimigo tenta nos imprimir. Aleluia, reter nossas bênçãos. Mas o Senhor da bênção está aqui nessa noite para poder nos abençoar. Vamos colocar um momento de oração, porque a oração é a chave da vitória. Oremos a Deus Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. Tua palavra proclamada é verdadeira para cumprir todas as promessas, Senhor. Senhor, que possa inundar esse lugar de bênção, de graça, de glória, de poder, de ousadia nesse momento. Pai, que vem quebrar todos os paradigmas adversários. Pai, que tem lutado contra a nossa vida. Pai, joga por terra todas as amarras, todos os impedimentos, todas as barreiras, prisões. Senhor Jesus querido, cativos. Senhor Jesus, todos os cativeiros, meu Pai amado. É o Senhor que possa restaurar a nossa sorte. Pai amado, meu Deus amado, restaurar as promessas, sonhos, projetos, meu Pai amado. Deus, é a noite de libertação, meu Pai. Meu Pai amado, porque essa palavra diz, que o apóstolo Paulo diz, que aquilo que eu posso fazer eu faço, meu Pai amado, mas aquilo que eu quero para eu não fazer. Pai amado, meu Deus amado, estamos fazendo, meu Pai. O inimigo da nossa alma, Pai amado, tem lutado constantemente, meu Deus amado, contra nossas vidas. Pai, nós confiamos na Tua palavra, porque pela palavra nós somos libertos.
Pela palavra somos salvos. Pela palavra a transformação, cura, libertação, meu Pai. Então, Espírito Santo, vem falar conosco nessa noite. Envolve na tua presença, Pai amado, porque essa palavra diz, Senhor, que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E assim a tua palavra, que vive e reina, e para sempre, eternamente, digno de toda glória, toda adoração, todo louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 24, em nome do eterno Salvador Jesus Cristo de Nazaré, no livro de Lucas, no capítulo 24, em nome do eterno Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Jesus está no controle da minha vida, da tua vida. Aleluia. O inimigo da nossa alma, ele luta constantemente para podermos parar na terra, mas fiel é Deus com a sua palavra. Fiel é Deus para cumprir os teus propósitos. Lucas 24, capítulo 24, versículo 13. Em nome do eterno Salvador Jesus Cristo Nazareno. E a Bíblia nos diz, aleluia, os dois discípulos no caminho de Emaús. Versículo 13 do capítulo 24. Aleluia, que diz assim a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois dele para uma aldeia que estava de Jerusalém, 70 estádios, cujo nome era Emaús. Versículo 14. E iam falando entre si de tudo o que havia, aleluia, sucedido. Versículo 15. E aconteceu que indo ele falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que chegados, aleluia, fechados, para o não conhecesse. Versículo 17. E ele disse: que palavras são essas? Que é caminhando, aleluia, encontrais entre vós, e por estáis triste. Versículo 18. Respondendo cujo era Cleópatra, aleluia, e disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabais as coisas que nela têm sucedido neste dia. Versículo 19. E ele lhe perguntou: quais deles lhe disseram? As quais diziam respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Aleluia. Versículo 20. E como principais dos sacerdotes, os nossos príncipes entregavam a condenação de mortos e crucificavam. Versículo 21. Aleluia. E nos esperavam que fosse ele com remisses em Israel. Mas agora, contudo, já hoje, o terceiro dia, desde que já essas coisas aconteceram. Versículo 22. E em verdade que também algumas mulheres entre vós vos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Versículo 23. E não achando teu corpo, voltando dizendo que também tinha visto uma visão de um anjo que dizia que ele vive. Versículo 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e chegaram a ver assim como as mulheres havia dito, porém não viram. Versículo 25. E ele disse: Enécio, e tarde de coração, para que creia que tudo que os profetas disseram. Senhor meu Deus, Pai, tua palavra é verdadeira e tua palavra, ela está centralizada ao meio de nós. Espírito da verdade, tu és magnífico, poderoso em tudo. Continua falando conosco. Fala conosco, meu Pai amado, através, meu Pai, da tua palavra poderosa. Revela, meu Pai, diante do teu trono
sabemos que a tua palavra é poderosa, é a mesma que exorta, é a mesma que consola, é a mesma que vivifica, mas a palavra não é tarde para cumprir todas as promessas. Então o Espírito da verdade abre as comportas do céu, as comportas do céu, também a janela do céu, meu Pai, revela a tua palavra. Sejas conosco, meu Pai amado, que nem Satanás vai resistir à tua palavra, porque a tua palavra que diz: resistir o diabo, ele vos fugirá de vós, mas não atentará o Senhor vosso Deus. Então, meu Pai, que a tua palavra, meu Pai, ela permaneça no nosso meio, cumprindo conforme a tua palavra eu escolhi, e a tua palavra ela está guardada no meu coração, para que não possa pecar contra ti. E a igreja fica à vontade, porque aonde há o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Consolador, o Paracleto, ele se encontra em nosso meio, porque o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. O Espírito Santo, ele que age em favor e notório da tua igreja, e ele está em nosso meio. Aleluia. Por isso que aonde há o Espírito Santo de Deus, sabemos que há a realidade da aleluia, que haverá liberdade, e há liberdade. Aleluia. Por isso, nessa noite, aleluia, a Bíblia fala, aleluia, que o caminho de Maús, aleluia, essa palavra graciada, vai dizer que após a morte de Jesus, os 12 discípulos, eles iam a caminho, aleluia, caminhava para Amaús, aleluia, Emaús, e o texto vai dizer que desanimado, confuso, por quê? Aleluia, antes, aleluia, Jesus se encontrava no meio do teu povo, Jesus se encontrava como 100% homem, 100% santo, e ali haveria uma grande esperança, e uma grande responsabilidade, que era dito nos profetas anteriores, nos profetas posteriores, até mesmo de Jesus dizer para o seu discípulo, aleluia, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém poderia ao Pai se não for por mim. Digo Jesus, Jesus disse para o teu povo, aleluia, Jesus sempre ensinava aos seus discípulos em palavras, a palavra ensinando, aleluia, exortando, mas para não confundir o teu povo, aleluia, para não desanimar, porque Jesus disse que Deus amou no mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, se para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Após Jesus ser crucificado, os discípulos estavam todos assustados. Eles caíam no caminho no lugar de Maús, cujo nome é chamado de Caveira. Eles desistiram, aleluia, andar naquele lugar que era 70 estádios, e comentando mais de agora, o que será de nós? Mas Jesus disse: se você estiver em mim, eu estarei no meio de vós. A palavra é verdadeira e clara e notória. Jesus, ele deixou um exemplo circular, universal para todos, não só para o povo, não só para o judeu, aleluia, mas para todo o povo, que aquele que crê, aleluia, e for batizado, será salvo. Aquele que crê e for batizado, não será condenado. Aquele que crê e for batizado, será salvo. Mas porém, agora eles resolveram tudo isso, e era com a chegada do terceiro dia, os profetas, os discípulos que estavam à mesa de Jesus, a ceia do Senhor, Jesus disse que algum de vós que está sentado na mesa iriam me trair. Logo imediatamente sabemos da história, Judas se levanta e vai entregar a Jesus, vai vender Jesus. Mas Jesus disse, aleluia, que ele seria levado, aleluia, como ovelha muda. A palavra é clara, que ele seria levado como ovelha muda ao matadouro, mas não falaria nada, mas seria para o cumprimento do Pai. O texto vai dizer que bem claramente, eles estavam confusos, ouviram todas as histórias, eles viram Jesus fazer milagre, eles viram Jesus, aleluia, realizar os propósitos, mas agora eles estavam no caminho de Maús, mas estavam o quê?
desanimado. Há uma esperança para uma árvore cortada. Eles estavam o quê? Desanimados, você entendeu? Eles estavam o quê? Cansados, entristecidos. O que será de nós agora? Jesus, 70 dias, aleluia, aleluia, após a sua ressurreição, ele vai dizer assim, ó, aleluia, eu estarei convosco, aleluia, até a consumação do século. Vocês não estarão sozinhos. Mas agora ele se encontrava desanimado e confuso. Eu não entendi, pastor Leandro. Eles haviam perdido a esperança. Qual é entre nós não passa por isso? Nós vemos tudo acontecer, mas ele é nossa vitória. É a nossa promessa. Mas será que realmente Jesus está no controle? Mas será que realmente Jesus está ouvindo a nossa oração? Quem de nós nunca pensou em ir disso, aleluia, em desanimar como Pedro lá na frente, antes de Jesus ser crucificado? Ele fala bem claramente: eu não conheço, eu não vi esse homem, eu nunca vi. Mas ele foi apontado, aleluia, pela palavra da acusação. Você é um dele, tu fala como ele, tu caminha como ele, e não adianta você correr, não adianta você questionar, você é um deles. Aleluia. E tu fala como ele. Aleluia. Ao meio das circunstâncias, dá vontade de jogar tudo por alto. Dá? Dá vontade de desistir? Dá. Assim esses homens se encontravam desanimados. Não entendi, pastor. Ele estava perdido porque já havia perdido a esperança. Mas aí, aleluia, e encontrou, aleluia, o inesperado que mudou na tua vida. Você não entendeu, aleluia? Aponta o dedo para o teu irmão, para a tua irmã, e diga, aleluia, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. A Bíblia vai dizer, aleluia, o apóstolo Paulo vai dizer: seja paciente na tribulação. Persevera como a doutrina dos apóstolos, no jejum, na oração, na palavra. Olha para tua irmã, diga para o teu irmão: nessa noite ainda há esperança. Aleluia, não está tudo acabado. Estão falando por aí que já terminou, que é o teu fim. Não tem lugar para você nessa cidade, não tem lugar para poder cumprir a promessa. Não terminou, mas a última palavra vem é do Senhor. Vai acontecer. Por que, pastor Leandro? Tem que acontecer. Por que, pastor Leandro? Não foi o homem que vai conduzir a tua história. Pastor Leandro, é a palavra. Nós somos libertos pela palavra. É culto de libertação, sim. Nós somos libertos pela palavra. Se você verdadeiramente estiver em mim, verdadeiramente você será livre. É pela palavra, é pela palavra, é pela palavra. Não perca a esperança. Nere calabaço. Aleluia. E veio um inesperado que mudou completamente a sua fé, a sua visão, a sua fé. Ele estava questionando, mas aí, você lembra lá do cenário que Jesus, aleluia, ele estava sobre o barco, sim, eu ouvi dizer que ele valeu a sua palavra, entre eles comentando, um dos dois discípulos, aleluia, ouvimos dizer que ele, aleluia, disse somente uma palavra: mar, vento, cala-te, cessa. E eles ficaram todos abismados, olhando: que homem é esse? Que até o mar, o vento, obedece. Que homem é esse? Que até o mar, o vento, obedece. Que homem é esse? Salmo vai dizer que bem-aventurado aqueles que não ouviram mais crer. Que homem é esse? Esse homem encontrava agora sobre madeira.
foi açoitado, carregou coroa de espinho, sobre a sua cruz estava escrito Rei dos Judeus. Mas o reino dele não é nesse terreno, não é nessa terra. Debocharam dele, escarneceram dele, zombaram dele. Mas essa palavra revela para todos, aleluia. Olha para a tua irmã, diga que Deus revelou esse sonho para a mulher de Pilato, aleluia. A promessa ainda está de pé. A promessa, promessa, promessa. A tua palavra é genuína, é para todo o povo. Mudou completamente a visão daquele povo. Qual é, pastor, que essa passagem nos ensina? Nos ensina que mesmo quando, aleluia, nós reconhecemos Jesus no caminho, porque Jesus está presente com eles em todo momento. Lembra quando Jesus fala assim, ó, não está dando certo não, lança a rede. Ao contrário, quem é que está falando com eles? Eles não reconheceram, mas Jesus, aleluia, vai ter Pedro, vai ter discernimento com eles, vai dizer, mestre, é tu mesmo, então deixe-me até ti. Eu sou o caminho de Jesus, eu sou a verdade. O mesmo quando nós conhecemos, mas Jesus é o caminho, Ele é o mesmo, você entendeu? Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Ele não mudou, Ele não mudou, Ele é o mesmo, o Yeshua, a Mashiach de Israel. Ele não mudou. Parece que o caminho está no caminho de desilusão. Parece que você está fazendo, parece que não está dando resultado, parece que está dando tudo errado, parece que é um caminho de desilusão. Mas o discípulo, aleluia, esperava triste. Olha para a tua irmã, espere em Deus, minha irmã. Meu irmão, espere em Deus, aleluia, aleluia, espere em Deus, aleluia. Ele estava triste, estava perdendo a esperança, eles estavam tristes, sem esperança, aleluia, pois não compreendia o propósito da cruz. Você entendeu? O propósito da cruz, aleluia, o propósito da cruz. Você sabe como igreja, qual é o propósito da cruz, aleluia? Que Deus amou no mundo de tal maneira, mas aleluia, que deu teu filho unigênito, sim, para que não pereça, mas tenha vida, 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 vida eterna. Eu estou arrepiado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Se o mundo te condena, eu digo para você nessa noite, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. No caminho de Maús eles estavam tristes, sem esperança, pois não compreendia qual é o propósito. Olha para a tua irmã, para a tua irmã, há um propósito, aleluia, tudo tem um propósito, tudo está no controle de Deus, tudo está no controle de Deus, aleluia. Há um propósito, há um propósito, há um propósito nessa igreja, há um propósito no ministério para o Roupão, nesse bairro Santa Cruz, há um propósito, há um propósito, há um propósito, há um propósito. Deus te chamou para esse tempo, há um propósito. Entenda o propósito de Deus. Eles começaram sobre o acontecimento, mas eles não compreendiam ver Jesus do seu lado. Deus fala a partir do seu ouvido: eis que estou sobre a porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Eis que estou sobre a porta e bato. Somente peça a Ele, está do seu lado, aleluia. O Paracleto, aleluia. Ele está aqui, Ele está aqui, aleluia. O Consolador está aqui. O Espírito Santo da verdade está aqui.
Sabia qual é o propósito de Lucas 6? Jesus estava sobre o mar, na beira do mar, sobre a barca. Ele estava pregando. E a pescaria foi a noite toda e não conseguiram pescar nada. Os lavadores de rede estavam o quê? Lavando a rede. Os discípulos já iam, os pescadores já iam encostar no barco. Porque a noite inteira não teve nenhuma pescaria. Aí Jesus vai dizer para eles, aleluia, oi, por que você parou? Por que parou de pregar a palavra? Por que parou de pregar o evangelho? Por que parou de pregar sobre arrebatamento? Achando que Cristo vai voltar, Ele vai voltar, a esperança permanece constante. Aleluia! Lança a rede ao mar. Perdeu a esperança. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você largar a rede? Volta para o mar alto, no lugar da sua vergonha. Diz a palavra do Senhor: eu vou te honrar. Jesus que quer que nós sejamos fortes, que não podemos nos desfalecer. Eles não entendiam, mas Jesus estava com eles. O que nós aprendemos com isso? Não podemos andar por vista, mas sim pela fé. Pela fé. E Jesus estava ali, mas não conseguiram ver Jesus ao seu lado. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Pai, do Filho, e o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemido inexprimível. E ali encontravam os discípulos questionando: mas e agora? O que será de nós? O que vai acontecer? E muitas das vezes nós ficamos tão focados nas dificuldades que não percebemos a presença de Deus. Olha para a tua irmã, a bênção já está nas suas mãos, aleluia. É apenas confiar e não murmurar. Está nas tuas mãos. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele conhece o teu caminhar. No momento de vida, de dúvida, parece que meu fim, vem tristeza, vem desilusão, vem. Precisamos lembrar que Jesus Cristo nunca nos abandonou. Precisamos lembrar que Jesus Cristo nunca nos abandonou. Não, você entendeu? Precisamos mesmo quando não reconhecemos, mas Ele nunca. Porque Ele diz: filhinho, não pequeis, mas se pecar você como advogado. Não turbe vosso coração, mas crê em Deus. Porque na casa do meu Pai há muita morada. Há muita morada. Há uma morada para mim e você. Há uma morada no céu. Aleluia. Deus não tem prazer em ver os teus filhos. Aleluia. Aleluia. Viver o mundo da forma que se encontra. Mas Isaías vai dizer assim, ó: buscai o Senhor enquanto pode achar, e invocar enquanto está próximo. É isso aí, peça a Ele. Fala com Deus agora qual é a sua dificuldade. Peça a Ele, fala com Ele. Ele é o nosso único libertador. Fala com Ele. A Bíblia vai dizer, aleluia, para mim finalizar aqui, o texto é claro que Jesus repreende, aleluia, Ele repreende, aleluia, carinhosamente por sua incredulidade. Lembra quando Pedro quando estava em alto mar assim, pastoreando, eu entendo lendo quando Pedro vai dizer: mestre, é tu, após a porta vigia na madrugada da noite, Pedro vai ver Jesus andando sobre as águas, e Pedro sabia que Jesus estava ali, mas Pedro vai afundar. Mas Jesus pega na mão de Pedro: Pedro, homem de pouca fé,
homem de pouca fé, eu estou no controle da tua fé. Eu estou no controle de tudo, homem de pouca fé. É que te tomo pela tua mão direita e te digo: não tema, eu te ajudo, eu te coloco de pé. Se o mundo te condena, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não tema, eu estou contigo. Ele começa a explicar. A escritura mostra que tudo o que acontece já estava o quê? Olha para a tua mão, poder profeta para ele e diga: tudo está no plano de Deus. Tudo está no plano de Deus. Tudo está no plano de Deus. Tudo está nos planos de Deus. Tudo está nos planos de Deus. Tudo está nos planos de Deus. Tudo está no plano de Deus. Aleluia. Parece que você não vai conseguir. Aleluia. Mas confia. O teu milagre vai acontecer sim, porque o teu Isaac vai nascer. Oferta no altar. Lembra quando Jesus fica pelo próprio Deus, Pai? Ele vai pedir a Abraão: Abraão, dá teu filho, sim. E quando o pai Abraão, aleluia, ouvir a voz do pai, aleluia, Abraão vai peregrinar 4 dias, aleluia. E o Senhor vai mostrar para Abraão: é lá em cima lá que eu quero lugar de sacrifício, não está. É lá em cima lá que eu quero ver o sacrifício, não está. E sobe Isaac, sobe Abraão. E o Isaac carrega a lenha, Abraão carrega a lenha. Pai, aqui agora está fogo a lenha. Mas cadê o cordeiro? Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá. Você não entendeu? Deus proverá. Você entendeu? O Deus Pai, aleluia. O Deus Filho, aleluia. O Trino, o Uno, Ele está no meio de nós. A Trindade prometida. Deus proverá. Tudo está no plano de Deus. O entendimento da palavra nos traz a clareza, que é renovação de esperança. É pela palavra, meus irmãos. Fala para a tua irmã: é pela palavra, minha irmã. É pela palavra que vai dar esclarecimento que Jesus é. E fora dele não há outro Salvador. Ele é pela palavra que Jesus é. E fora dele não há outro Salvador. Por quê, pastor? Ele é o mesmo de ontem, de hoje, amanhã e eternamente. Não entendi. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, amanhã e eternamente. Não entendi. Ele é o mesmo de hoje, amanhã e eternamente. Precisamos, toma para mim também, precisamos buscar na Bíblia a revelação de Deus para a nossa vida. É a palavra que é lâmpada para os nossos pés. É a palavra de Deus que é luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus que transforma, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Só Ele pode nos revelar quando entendemos seu plano na nossa fé e fortalecimento. Só Ele pode nos dar a luz, porque, como meu amigo pastor Ataíde diz, aleluia, que a Bíblia é como uma bússola. Se nós vermos a palavra, nós perdemos. Aleluia. Não podemos andar como cego, peregrinando sem direção alguma. Mas o Senhor nos dá entendimento através da tua palavra, pastor. Eu não entendi. O coração ardente e os olhos abertos. Eles entravam com Jesus, mas não enxergavam Jesus. Até prega, mas não reconhece Jesus. Até louva, mas não vê Jesus. Aleluia. Até faz, mas não sabe, não anda, sabe que Jesus está com ele. Nós devemos colocar tudo no altar do Senhor. Senhor, seja como
comigo, abençoa meu dia, consagra minha noite, consagra meu levantar, consagra meu levantar, o meu deitar, como o Salmo diz, como dei, Pai, me deitarei, e em paz me levantarei, porque o Senhor está comigo. Os discípulos estavam o quê? E o que acontecia? Os discípulos insistem para que Jesus fica com eles. Após ter enxergado Jesus, após ter abrido os olhos, após agora vai dizer: Jesus, fica conosco, mas vai dizer assim: não posso, eu vim fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Ah, você entendeu? Eu não estarei, eu faço parte dessa terra. Há um lugar reservado para mim, para você. João 14 diz: eu irei, mas voltarei. Enquanto não for, pode ter certeza que vocês não ficarão sozinhos. Como Romano diz, vocês não serão órfãos, não serão abandonados. Por quê? Vocês receberam o direito de me chamar de pai, paizinho. Ah, papai! Ah, papai! Aleluia! Nós somos órfãos! Nós somos órfãos! Nós temos um pai! Que papai é esse? Um pai zeloso! Ah, você entendeu? Pode mamãe abandonar teu filho? Sim! Mas o pai nunca nos abandonará! Estou terminando. Ele insiste para que Jesus fique com ele, mas o que acontece? No partir do pão, vem comigo, entra comigo, olha para tua irmã. No partir do pão, repita comigo: no partir do pão, no partir do pão, os seus olhos foram abertos e eles reconheceram Jesus. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ele é o pão da vida. Aleluia. Enquanto estávamos, não chegava Jesus, não havia esperança de vida. Mas Jesus é o pão da vida, é a luz para o nosso caminho. A Bíblia vai dizer, aleluia, que os seus corações ardiam quando ele falava. E isso impulsionou o quê? A voltar imediatamente para Jerusalém e compartilhar a boa notícia. Fala para a tua irmã, você entendeu? Os enviados, nós somos mensageiros. Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia, Jesus Cristo ressuscitou. Você entendeu? Jesus Cristo é o Senhor, fora dele não há outro Salvador. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Morremos por Adão, mas nós vivemos para Cristo. Morremos por pecado, mas vivemos para o Cristo. Morremos para o mundo, mas vivemos para Cristo. Aleluia. Aleluia. A palavra ardeu sobre ele. Como Pedro vai dizer: Senhor, Moisés diz. Como Pedro diz: aonde irei sem a tua palavra? Aonde irei? Porque essa palavra é a palavra da vida eterna. A palavra, quando Jesus pregava, ensinava eles ficavam impulsionados. Só por causa de quê? Da palavra. E Jesus disse: olha, vai para Jerusalém, vai lá, anuncia a todos. Olha minha mão, Tomé. Lá na frente vai dizer que Tomé é Dídimo. Tomé vai tocar na mão de Jesus. Tu é verdadeiro, tu é Cristo, tu é Deus. Tomé foi aquele homem incrédulo, mas mesmo na cruz Tomé pregou a palavra, pregando o amor de Cristo. Pedro, crucificado de cabeça para baixo, chicorejando a espada, palavra, pregando a palavra, pregando a palavra, pregando a palavra. Não comercializando, não fica aqui, não vou falar, não comercializando a palavra, pregando a